E oi, tudo pessoal. Em primeiro lugar, ainda espero mas está tudo direito com nós tudo. Então, desejo voto de sucesso, felicidade e saúde para tudo cabo-verdiano dentro e fora de Cabo Verde. Bom, pessoal, e nós hoje esse vídeo, nós partilha se for possível, nós tenta dar um tempo porque coisa está grave, coisa está muito grave. E aquele vídeo ali está fazer para servir de alerta, para servir para que um monte de pessoas que têm conhecimento de seus direitos e passa a ter, tá bem? Ainda é um pouco acerca daquele vídeo, daquele cabo-verdiana que foi jogado de uma forma anormal dentro do carro de polícia. Bom, o que levam a fazer esse segundo vídeo é devido a algumas mensagens que depois do vídeo que publica recebe de alguns polícias, né, e de alguns cidadãos. E volto a dizer, a mim nunca tem nada contra a polícia. A mim não tem teu amigo polícia, e tem grandes amigos polícias. A mim nunca tem nada contra a autoridade judicial cabo-verdiana. Mas, quando uma coisa está errado, não tem que falar. Quando uma coisa está normal, não tem que falar. Ainda não se espera, mim, como muitos cidadãos cabo-verdianos, se espera ainda que o Diretor Nacional de Polícia e o Ministério da Administração Interna bem anuncia e bem explica realmente o que acontece. Pessoal, que vale pena, nós polícias que estão mandando mensagem de ameaça, que vale pena, porque o verdadeiro cidadão, quando não nunca tem rabo padja, como que está falado na crioulo, nos cabo-verdianos, não está coloca à disposição da população e não está explica o que acontece, tá bem? Ali nós é cá superior a ninguém. Por quê? Teve um indivíduo que percebe bem ou que interpreta bem palavras que me usa perante vídeo, manda mensagem, tá falando, mas não fala no vídeo, mas só fala com conhecimento de causa. Para aquela gente polícia ali, quando não só fala com conhecimento de causa, não só fala, não de causa em si que acontece, mas de causa da lei, de causa de minhas deveres, de causa de meus direitos. É isso que fala. Antes de não fala, não conjuga bem palavra, não analisa bem palavra e não cursa fala antes. Ok? Senhora gente. Teve alguns que mandam mensagem para calar a boca. Pessoal, se não bem calar a boca dentro de nosso Cabo Verde, esta faz que escreve. Esta faz que crê. Tudo nós não tem direito de liberdade de expressão. Tudo nós não tem direito de dar nossa opinião. Tudo nós não tem direito de falar aquele que não está acha, sem ofender ninguém. Sem ofender ninguém. A mim também faz o mesmo jogo com nós, que é a autoridade. Também faz o mesmo jogo com nós, que usa palavras obscenas, usa a palavra errada e tenta de agredir nossa imagem, como nós fazemos com a imagem de certas pessoas. É inadmissível, por exemplo, aquele jovem que está residindo nos Estados Unidos, nunca tem intimidade com ele, nunca com ele, nunca não convive, simplesmente olha um vídeo que faz, onde está fala que aquele polícia que atua no momento da abordagem, né, mandando uma mensagem de ameaça de morte. Está falando que chega a Cabo Verde, mas está matado. Agora pergunta, se um polícia só está falando isso, né, então
Cidadãos normais e comuns podem ser mata à vontade porque a polícia está mata pode também. Ou está ameaça de morte porque também o cidadão pode ameaça de morte. É o que me leva a pensar, né? Senhor agente, isso é muito feio. Isso é muito feio. Muito feio para palavras que você tira, mensagem que você escreve, para você falar para que cidadão que chega a Cabo Verde me está matado. Fica bem claro, esclarecido, que se chega a Cabo Verde e acontece qualquer coisa com ele, responsabilidade do senhor, porque o senhor foi o único que mandou a mensagem, me está matado. Não acredita, mas nós, povos, mas nós polícias, mas nós autoridades, ou que juras bandeira, ou que declara, mas está apto a dar condições de segurança para nós cabo-verdianos, não acredita, mas está bem com amor, mas está bem com dedicação. Não acredita. Só que, infelizmente, muito improfissional, muitas pessoas que é profissional, muitas pessoas que para fazer esse trabalho por amor à pátria, estraga a imagem de nossa Polícia Nacional, estraga a imagem do nosso sistema judicial. Porque nem tudo, nem todos são iguais. A realidade é essa. Porque assim como não tem excelentes alunos, não tem maus alunos, não tem excelentes médicos e maus médicos, excelentes deputados e maus deputados, bons presidentes e maus presidentes, assim também não tem bom polícia e mau polícia. É a realidade de vida, seja em Cabo Verde, seja em qualquer lugar do mundo. Mas nós nunca podemos calar. Nós nunca podemos ficar parados. Ok? Olhando só. O artigo 1 da Constituição da República de Cabo Verde, na parte 2, fala, senhores agentes, não que está mandando broca, não que está falando mal, não que está critica. O artigo 1 fala, a República de Cabo Verde reconhece igualdade de todos os cidadãos perante a lei, sem distinção de origem social ou situação econômica, raça, sexo, religião, convicções políticas ou ideológicas e condição social, e assegura o pleno exercício por todos os cidadãos da liberdade fundamentais. Ou seja, o presidente é mais que um cidadão normal, nem um cidadão normal é mais que um presidente. Um polícia é mais que peixeira, e peixeira é mais que polícia. Nós tudo é igual, nós tudo não tem o mesmo direito. E ainda, terceiro artigo da República de Cabo Verde assenta na vontade popular e tem como objetivo fundamental a realização da democracia econômica, política, social e cultural e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Senhores agentes, porque isso é normal, pessoal, não percebe porque é normal, nós defendemos os colegas, é normal. Mas um bom profissional é aquele que trabalha valorizando, sim, nome, valorizando a instituição que trabalha nele e, em primeiro lugar, não compactuar com o erro dos outros. Não compactuar com os erros dos outros. Se bem profissional, meu colega está errado, se bem realmente amigo de meus colegas, você chamar a atenção, você falar, está errado. É que assim que tem que ser. É que assim que tem que ser. Agora, quem é senhor? Porque o senhor tem uma arma, o senhor tem um título de polícia, o senhor acha que perante a lei o senhor pode ser ameaça de mata ou te mata? Incrível, né? E o senhor acha que o senhor está adapto a dar continuidade para defender nossa pátria, para defender nosso Cabo Verde? Com que argumento o senhor pode usar para falar não está adapto para manter segurança na nossa sociedade? Se o senhor achava, mas houve algo de errado, mas não interpreta mal, o senhor devia esclarecer. O senhor devia falar, pode acontecer isso, e não ameaça colegas. E chama o colega, e chama, ou quem for colega, não for colega, porque nós todos cabo-verdianos, nós igual.
Agora foi colega limpador de coca na América. Olha, para você sabe, a mim que está vivendo na América, mas já não tive lá de férias. Para você sabe, um limpador de coca na América pode ganhar $10, $15, $16 por hora. Dependendo do estado onde está. Hoje aquele limpador de coca você está dando dinheiro. Hoje aquele limpador de coca você está dando dinheiro. Mas mesmo que essa limpa coca, qual é o problema de limpar coca, senhor agente? Qual é o problema? Ou o senhor está preferindo que essa EP mata, essa EP rouba de que limpa coca? Tomara que todos os jovens na Cabo Verde desempregados saibam estar limpando a coca na Cabo Verde para ganhar dinheiro. Tomara isso. Tomara isso. Porque limpa coca é que é discriminação, senhor agente. Limpa coca é que é crime. Crime é o que o senhor tem feito. Crime é o que o senhor tem ameaçado. Isso sim é crime. Ok? Pessoal, tem pessoas que mandam mensagem e falam assim: a boca sabe o que acontece antes do vídeo. Pessoal, tem pessoas também que falam: rejeita a ordem. Mas antes do vídeo. Pessoal, ok. Suponhamos que realmente rejeita a ordem antes do vídeo. Ok. E por que naquele momento que rejeita a ordem antes do vídeo, autoridades que estavam no momento presente causavam força porque rejeita a ordem e meteram dentro do carro? Porque o que foi provado consoante vídeo é que em nenhum momento é rejeitar a ordem. E tem pessoas que mandam mensagem a falar: você defende a minha consciência direita, é um bom bandidas. Pessoal, a minha advogado de bandidos, nem de bandidas, a minha advogado de ninguém. Aliás, a minha advogado é simplesmente um cidadão que conhece os meus direitos, que pratica meus deveres para poder ter meu direito garantido. Porque é o seguinte, se no job também, e o artigo 85 da Constituição da República de Cabo Verde está a falar de deveres com as autoridades. Todas as pessoas têm o dever de cumprir obrigações estabelecidas por lei e de atar às ordens, instruções ou indicações das autoridades legítimas, com respeito pelo seu direito, liberdade e garantias, nos termos da Constituição e lei. Polícias, a mim é de acordo que se um cidadão rejeita a ordem, nós tem que usar força porque tem que cumprir. Nem nós tudo não está de acordo que várias leis que existem, pessoal. Mas no momento que ele existe, não tem que estar respeitando, ponto final. Que ele é canhão chinês, que ele é a realidade. É ponto final. Agora, seja profissional. Cabo suja nome de Polícia Nacional. Cabo suja nome de meus colegas. Porque existem colegas porque é profissional, a realidade é essa. Agora, infelizmente, por causa de atitudes como o do senhor, né? Muitos de meus colegas ficam manchados que cá merece. Ok? Continuando, pessoal. O artigo 27, aliás, antes de 27, o artigo 23, 23º, está falando que todos os cidadãos têm igual dignidade social e são iguais perante a lei, ninguém podendo ser privilegiado, beneficiado ou prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razões de raças, sexo, ascendência, língua, origem, religião, condições sociais, econômicas ou convicções políticas ou ideológicas. Para boa, senhores agentes, tudo nós é igual. Ou pensa uma aquela pessoa que está desempregado, uma boa é melhor do que ele, para uma boa é melhor do que ele. Como pensa aquela pessoa que até onde que está, casa que mora debaixo, que mora num barraco, até debaixo do ponte, uma boa é melhor do que ele, para uma boa é melhor do que ele, para nós tudo é igual. Perante a lei, nós tudo é igual. E no artigo 27 está a falar, primeiro, a vida humana e a integridade física e moral das pessoas são invioláveis. O senhor que sabe o que quer dizer isso? São invioláveis. Ninguém pode ser submetido a tortura, penas ou tratamentos cruéis, degradante ou desumano, em caso algum. Ok? Isso é que a mim que fala.
é artigo de nossa Constituição, é lei existente na Cabo Verde, que não tem que estar cumpre. Agora, nunca pode falar porque não está ameaçado. Na onde que não está. Nunca pode dar a liberdade de expressão porque não está ameaçado. Atenção, há nenhum momento em que você usa a liberdade de expressão, você está ofendendo senhores. Você está agredindo a imagem de senhores. Você está agredindo a imagem de boa família. Isso nunca está fazendo, porque não sabe como a coisa tem que funcionar. Porque se o senhor quiser degredir a imagem, fala à vontade. Se o senhor quiser, e faz o que o senhor quiser. Mas, atenção, a lei existe, tá bem? Ok? E o artigo 28º, 28, fala, é evidente o direito à liberdade. Gente, cabo-verdianos, a não tem direito de papiar, a não tem direito de fala. Não onde que não quiser, quando não quiser, na meio que não quiser, porque a lei está favorece isso. São garantidas liberdades, e no artigo 28º, na segunda parte, está falando, são garantidas liberdades pessoal de pensamento, olha só, de pensamento, expressão e informação, de associação, de religião, de culto, de criação intelectual, artístico e cultural, de manifestação e os demais consagrados na Constituição, nas leis e nos direitos internacional, geral ou convencional, recebido na ordem jurídica interna. E ainda mais, para completa, para dizer, para ficar mais bonito ainda, no artigo 29, está falando, todos têm direito à liberdade e segurança pessoal. Ninguém pode ser total ou parcialmente privado de liberdade, a não ser em consequência de decisão judicial, né? Nós não tem direito de liberdade. Nós não tem direito. Nunca pode ser impedido, nem na totalidade, nem parcialmente. Caso o cidadão cometa um crime, está por preso, é que está na liberdade. Mas isso tem um prazo, isso é que definitivamente, porque na Cabo Verde tem prisão perpétua. Não tem liberdade de expressar de informação, não tem liberdade de dar informação e de receber informação, porque o artigo 47 fala que todos têm a liberdade de exprimir e de divulgar as suas ideias pelas palavras. Atenção, preste atenção, senhores agentes, preste atenção, polícias. Presta atenção, senhores que você está defendendo polícias, tá bem? Pessoal, atenção. Você vai defender polícia, você vai defender polícia, que as polícias que está errado. Ninguém se vai defender. Porque também naquele que tem que defender nós, não está defendendo nós. Naquele que tem que parabenizar nós, não está parabenizando nós. Aliás, aproveitar, não quer dar parabéns àquelas polícias que mandam mensagem, que falam, mas está reprova a atitude desse colega. Parabéns. Porque não tem realmente polícia de verdade. Não tem polícia de verdade. Recapitulando, polícia. Força. Há momentos que nós temos que usar força, sim. E me é de acordo com algumas situações que nós temos que usar força. É contra. Agora, situação que acontece, vale a pena. Vale a pena. Um cidadão que reage. E ainda se reagir, se for em casa também, aí sim nós usa, porque nós tem que usar, porque nós está servindo para colocar ordem, porque não reconhece que uma sociedade sem polícia é que a sociedade, uma sociedade sem sistema judicial é que a sociedade. Por isso tem que ter ordem, é por isso que nós fomos formados, é por isso que nós está lá. Dá valor ao nosso trabalho, dá valor ao nosso salário, tá bem? Ok? Continuando, o artigo 47. Todos têm a liberdade de exprimir e de divulgar as suas ideias pelas palavras, pela imagem ou por qualquer outro meio. Ninguém pode ser inquieto pelas suas opiniões públicas, filosóficas, religiosas ou outras. O que quer dizer? Pessoal, nós não temos liberdade de fala. Usa imagem, usa Facebook, usa vídeo. Lei não permite. Se a coisa está errado, é para não falar. Para nunca ter medo. Porque a mim, não está na Cabo Verde quando não quiser,
Também quando me quiser, a hora que me quer. Porque nós está falando, mas se vai Cabo Verde matar matado, para falar uma coisa. A mim, para quem quer saber, a mim também Cabo Verde 3, 4, 5 vezes por ano. Tá bem? Se você tem dúvida, meu nome é Carlos Manuel da Veiga Andrade, nós podemos pesquisar dentro de fronteira. Nós estamos a entrada e a saída de Cabo Verde. Esse ano 2019 não acabei, mas nós esperamos a ponta antiga. Porque ninguém que tem impedido de pôr pé na terra. Nenhuma autoridade. Se me está perante a lei, jovem, se me acompanha os deveres, nenhuma autoridade tem o poder, o direito de impedir mentira na Cabo Verde. Ok? Depois, ainda na liberdade de expressão e informação, está a falar, todos têm liberdade de informar e de ser informado, procurando, recebendo e divulgando informações e ideias sobre qualquer forma, sem limitações, discriminação ou independente. Pessoal, se colega naquele cidadão que a verdade na América está a fazer vídeo, ele tem esse direito de mostrar-se indignidade. Ele tem esse direito de mostrar que está satisfeito. Ele tem esse direito de mostrar que coisa que está certo. Esse direito, quem os impedir? Ok? Quem os impedir? É que essa comete nenhum crime. Essa comete algum crime? Penso que não. Ok? Não tem noção. Eu também usei que artigo 47 na parte 4 fala que a liberdade de expressão e de informação não justifica ofensa à honra e consideração das pessoas, nem a violação do seu direito à imagem ou a reserva de intimidade de vida pessoal familiar. Ou seja, a mim caça de para desagredir as imagens, para mostrar as imagens, caso for necessário, mostra, Caso for necessário, mostra, mas dentro da ordem, dentro da organização, sem desbaixo, se manhos muito está diz tá falta alguém. É cabo-verdiano, a mim também é cabo-verdiano. Aquele jovem que está na América também é cabo-verdiano. Aquela senhora que nos joga moda lixo dentro de carro também é cabo-verdiano. Seja profissional. Seja profissional, senhor agente. E se o senhor continua a exercer atividade como Polícia Nacional, porque me está esperando, não está esperando ainda o resultado da situação. Não está esperando, está esperando o que está bem fazer. Caso o senhor continue, seja mais profissional. Não está forma a dizer hoje o senhor fora, não. Nada disso. Porque o senhor tem família, o senhor tem sonhos, o senhor tem que estar trabalhando para sustentar a família do senhor. Mas trabalhe honestamente. Trabalha sendo profissional. Trabalha respeitando as Constituições da República de Cabo Verde. Trabalha respeitando os colegas. Trabalha realmente defendendo a pátria. Realmente defende o bom nome de Polícia Nacional. Cabo Mancha é organização. Cabo Mancha é órgão que sei que tem muitos capacitados lá dentro, que pode e que está fazendo esse trabalho como deve ser. Não deseja coisa, senhor fora de polícia, nem o senhor. Nunca te deseja isso, porque cada um de nós sabe dificuldades que não está passa. A única coisa que está pela, não seja mais profissional, ok? É isso que está pedindo nós, ok? Então agradece, desde já, ok, pessoal? Pessoal, que não deixa ninguém enganar nós, tá bem? Nós cumprimos os deveres para que nós podemos exigir os direitos. Para modo de polícia é mais que nós, assim como nós é mais que polícia. Ordem foi dada, tem que ser respeitada, tá bem? Ordem de prisão, ok. O motivo pelo qual? Tá bem. Vai para a esquadra. Na esquadra está decidido. Ok, decidido. Caso vai para o tribunal. Tribunal não tem pessoas competentes para falar realmente é ou realmente não é. Ok, pessoal? Tudo de bom para nós. Continuação de um excelente dia. E a mim, como nós é cabo-verdianos com todo orgulho.